Thaís Arbex, obrigada pela sua apuração. A gente aproveita as informações da Thaís, Renata, para trazer aqui um convidado, um especialista e discutir de forma mais ampla essa onda de calor que atinge o país. A gente fala com o meteorologista do Climatempo, Guilherme Borges. Guilherme, a gente tratava dos reflexos com a Thaís Arbex, mas antes eu quero voltar um pouquinho para entender a explicação que antecede esse nível de calor que a gente atravessa em várias partes do país. Então, tudo bem, Tainá. A gente vem para essa quarta onda de calor, né? Acho que é algo significativo. A gente vive, né, uma mudança. Acho que a mudança climática ela deixou de ser novidade para todo mundo, né? E desse ano a partir de 2010, por exemplo, tanto os extremos de calor quanto os de chuva eles ficaram mais evidentes, tá? Essas ondas de calor que a gente está sentindo agora no Brasil, a quarta desde o começo do ano, já se tinha uma preocupação, a Organização Meteorológica Mundial, NOAA, já se tinha esse preocupação em relação às ondas de calor. Por quê? Porque várias partes do mundo estão tendo ondas de calor significativas, né? Então a gente teve essa quarta onda de calor desde o inverno. Importante ressaltar isso, né? A gente teve uma em agosto, teve uma em setembro, extremamente forte, que várias regiões do Brasil tiveram um recorde de temperatura quebrados. Aí a gente teve uma de novembro e agora de outubro e agora está chegando com uma de novembro extremamente forte também, com regiões que as temperaturas nunca tinham sido vistas antes, estão atingindo esses valores, né? Como a própria capital paulista, né, teve 37,7 graus, né, ontem e consequentemente foi uma temperatura segunda maior para um mês de novembro. Guilherme, A maior para o mês de novembro, na verdade, né? Não, exato. As temperaturas estão deixando todo mundo alarmado, né? Não só quem está sofrendo com o calorão, mas o próprio governo, como a gente viu. Mas explica um pouco melhor para a gente qual é a perspectiva de quando as temperaturas começam a baixar. Quando que a gente pode antever ali algum alívio nesse calorão? Então, essa onda de calor, a gente tem ideia de que ela permaneça pelo menos até domingo, tá? Essas ondas de calor com essa temperatura 5 graus acima da média vai permanecer pelo menos até domingo. Principalmente nessa parte da região mais central, centro-oeste do Brasil, parte do sudeste do Brasil e sul do norte e um pouquinho da faixa noroeste ali, para os estados mais para oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão, tá? Pelo menos até domingo a gente vai ter essa onda de calor com temperaturas um pouco mais elevadas ali. Depois que essa onda de calor for embora, é sempre importante ressaltar, a gente vive um ano de El Niño, tá? Ele tem uma importante como é que eu vou dizer, ferramenta nessa temperatura do Brasil, uma importante engrenagem, tá? Então, consequentemente, não só ele, a gente vive uma situação de mudança, né, com os oceanos extremamente quentes, muito mais energia liberada, tá? E com a estabilização desse sistema, favorece para as temperaturas ficarem acima da média no Brasil, tá? Esse calorão que a gente está vendo agora, ele vai embora dia 19, mas as temperaturas devem continuar um pouco acima da média, né, para amplas regiões do Brasil. Excelente. Eu queria que você falasse um pouco também, Guilherme, sobre a situação do sul do país, que vive há meses, né? Enfrenta tempestades. A gente tratou muito de alagamentos e dos impactos disso para a população lá. Há alguma previsão também de estiagem ou de melhora no quadro para o sul do país? Então, Tainá, o sul do Brasil vem, enquanto a gente tem uma região com forte seca, pode-se dizer, ali no norte, né, e centro do Brasil, o sul do Brasil ele é fortemente influenciado também pelo El Niño. Essa é uma característica geralmente do El Niño, tá? Não é novidade para a gente já teve anos de El Niño que essa configuração se manteve, mais chuva no sul, geralmente a parte mais central ali, norte e nordeste do Brasil, principalmente fica com temperaturas com chuvas abaixo da média, só que no sul, por que ele aumenta essa chuva no sul do Brasil? Ele canaliza mais sistemas meteorológicos ali, tá? Principalmente essas instabilidades que se formam ali no interior, ali no Paraguai, ali pelo norte da Argentina,
se deslocam em direção ao sul, os 3 estados do sul do Brasil, tá? E a gente está vendo uma configuração setembro com chuvas em todos os estados, pode dizer, com chuva acima da média. A gente começou outubro com chuvas acima da média, principalmente na faixa centro-norte do Rio Grande do Sul, pegando boa parte de Santa Catarina e faixa sudoeste do Paraná, e a gente está começando novembro com essa mesma configuração, tá? Faixa centro-norte do Rio Grande do Sul com chuvas acima da média, tá? Faixa de Santa Catarina também com chuvas acima da média e uma preocupação. Por quê? Porque a gente, como meteorologista que está acompanhando no dia a dia, a gente vê que essa projeção de chuva para essa semana já era extremamente elevada. A gente já tinha essa projeção, a gente vinha fazendo esse alerta a respeito desses acumulados de chuva ao longo dessa semana, e a gente está vendo, tendo hoje, ontem a gente já teve chuvas extremamente elevadas lá. Hoje a gente já começou o dia com fortes chuvas e a tendência é de que pelo menos até domingo essas chuvas sigam mais fortes no sul do Brasil, tá? E um importante adendo falar sobre a faixa centro-norte. Esse calor vai embora porque a gente, principalmente entre o oeste ali do Amazonas e sudeste, a gente vai ter um aumento das chuvas, né? Principalmente de domingo e segunda. Chuva que está precisando parar aqui um pouco também em Brasília, porque, Guilherme, a gente anda numa secura que já não era para a gente estar convivendo a essa altura, aqui quase meados de novembro. Mas eu queria jogar um pouco para frente, trazer o seu olhar para o fato de que esse calor, esse calorão, eventualmente, ele vai dar uma arrefecida, mas a pergunta que fica é o quanto a gente vai ter que se acostumar a conviver com essas ondas de calor. Tem o efeito El Niño, você falou, é algo pontual que está impactando agora, mas a gente precisa começar a entender que isso vai fazer parte da nossa rotina? Exatamente, Renata. A gente vive, eu acho que quando eu comentei isso contigo, com vocês no começo, é sobre a mudança que o nosso planeta vem passando, né? Essas temperaturas que a gente está vivendo hoje, não é nenhuma novidade para a gente que é meteorologista e vive no meio, porque a própria Organização Meteorológica Mundial vinha noticiando e se preocupando a respeito da estabilização desse fenômeno, porque ele tem por característica favorecer para o aumento da temperatura média global. Mas não só isso, tá? A gente tem desde a década de 50 umas emissões de gases de efeito estufa potencializadas, tá? E é importante falar, o nosso planeta ele vive ciclos de aquecimento e resfriamento. A gente estava vivendo um ciclo de aquecimento desde a década de 50, potencializado por essas emissões de gases de efeito estufa. Ficaram mais evidenciados esses eventos extremos a partir de 2010, tanto de chuva quanto de calor. Só que a partir nesses últimos anos, tá? Principalmente pode-se dizer depois de Super El Niño que a gente teve ali de 2015, ficou muito evidenciado esses eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, tá? A gente teve extremos de chuvas no norte, né, no norte, aqui no litoral de São Paulo, a gente teve extremos de chuva também aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a gente teve extremos de chuva também no interior da Bahia, e esse calorão que a gente está vendo, essas ondas de calor, nos Estados Unidos, no verão dos Estados Unidos, foi muito intensificado. Na Europa, foi muito intensificado. Então, sentia uma preocupação grande em relação à estabilização desse El Niño, porque se coloca que se a gente não mudar, né, a nossa maneira, né, de viver, né, se a gente não conseguir reduzir as nossas emissões de gás de efeito estufa, a temperatura média global ela vai chegar ao limiar de 1,5 graus nos próximos 5 anos, né, e aí a gente vai ter evidenciados cada vez mais esses eventos, tanto de chuva quanto de calor, como a gente está vendo agora. A gente viu a Thaís Arbex falando sobre os esforços do governo para conter fogo no Pantanal, seca no Pará. O governo vem trabalhando também no Rio Grande do Sul, especialmente em relação às enchentes, né, e aos alagamentos decorrentes de tempestades, as pessoas que estão sendo afetadas já há algum tempo, como eu relatei. Agora, quando você fala que a gente precisa se acostumar com esse tipo de situação, a população, né, o cidadão comum, o governo também precisa olhar para isso com mais seriedade.
não é, Guilherme? Quais são as regiões, eu citei algumas aqui, que sofrem mais neste momento, neste ano, com essas situações adversas, mas quais são as regiões do país que tendem também a sofrerem maiores impactos com essa mudança climática? Então, assim, essa preocupação, essa vulnerabilidade, ela está muito maior também do cidadão, né? A gente veio de uma pandemia, né? Desde o último El Niño que aconteceu lá em 2015, ele afetou também a economia do nosso país. Aí depois a gente entrou numa pandemia que também deixou as pessoas mais vulneráveis. Isso eu assisti numa palestra aqui no CEMADEM, onde eles mostram um gráfico que a população está muito mais vulnerável. Então a população mora mais perto de rios, em condições de morros, onde a condição é mais barata de vida, porque a gente vive uma vulnerabilidade maior, né? E isso preocupa justamente em relação a que a gente está vivendo. Se a gente tem eventos de chuva extrema, isso é preocupante, né? A gente tem um país que tem diversificado em relação à sua geografia, né? Então a gente tem áreas de planalto, áreas de relevo e as pessoas morando cada vez em regiões próximas a rios também. A gente é um país que tem uma imensidão de bacias hidrográficas aí cobrindo e rios cobrindo, né, o nosso país. Então, quanto mais eu acho que identificar, assim, dizer qual região está mais vulnerável, mais suscetível, acho que seria errado da minha parte. Eu acho que a gente tem diversos impactos em diferentes regiões do Brasil, tá? A gente já teve impactos de chuva extrema que prejudicaram regiões da Bahia, prejudicaram o estado de São Paulo, estão prejudicando o sul agora. As queimadas prejudicam diariamente o pessoal que mora no norte, que mora no centro-oeste, né? Como a gente está vendo agora, são diversificados impactos que o tempo e que o clima tem levado à população brasileira, mas não só brasileira, mundial, né? Guilherme, agora, se a gente, considerando, né, esse cenário que a gente está tratando aqui, de que vamos ter de conviver com esses eventos extremos. Então, calorão vai vir vez ou outra, chuvas mais intensas do que esperado vez ou outra. Basicamente, olha, nos últimos anos ficamos aqui ouvindo os alertas, mas o aquecimento global já é uma realidade, já estamos convivendo com ele. Do ponto de vista da previsão, da meteorologia, a gente vai conseguir ter mais tempo de aviso, há uma evolução nos modelos preditivos para que as pessoas possam se preparar, ou vai ser também um cenário no qual, de uma hora para outra, a gente vai ter que entender que mudou o clima? Então, os modelos meteorológicos, eles são a base de computação, né? E em relação também a isso, quanto mais dados meteorológicos a gente tiver, mais assertivo vai ser a nossa previsão meteorológica. Então, hoje o Brasil possui uma rede de estações meteorológicas até baixa para o que deveria ser. A gente tem radares meteorológicos extremamente baixos em relação ao que deveria ser, tá? Falando, os modelos meteorológicos, eles necessitam de computação, eles avançam com a computação também, né? Então, a gente precisa ter essa capacidade no Brasil de ter uma maior computação, né? De ter essa capacidade computacional, a gente precisa ter uma cobertura maior de estações meteorológicas, de mais dados, para deixar uma previsão cada vez mais refinada, tá? Mas, assim, a meteorologia como um todo, esses eventos extremos de chuva que estão acontecendo agora, eles são eventos de curto prazo, né, que a gente chama na meteorologia. Então, a meteorologia, ela precisa ser mais nowcasting, é um termo que a gente chama no meio da meteorologia, mais curto prazo, ter uma cobertura ampla de radares meteorológicos capacitados para atender a população, que a gente consiga, pelo menos com 3 horas de antecedência, avisar, o nível do rio está tendo mais chuva aí na região, o nível do rio está subindo, vamos tirar essa população daí para não ter perigo de acontecer uma enxurrada, por exemplo, né, muito forte, né? Vamos
para relação às queimadas, em relação a essas ondas de calor, a gente consegue, os modelos eles representam e identificam bem. Esses eventos mais longos meteorológicos são fáceis de identificação. Esses eventos extremos de chuva já são mais difíceis. A gente precisa de uma maior cobertura, tanto de radares meteorológicos, né, e investimento também em pessoal capacitado para ter essas ferramentas, saber atender essas ferramentas e comunicar à população. Perfeito. Guilherme, obrigada pela sua entrevista, pelas explicações. Vamos ficar na torcida contando, viu, que esse calorão vai embora no domingo, contando com a sua informação. Obrigada. Obrigado. Bom trabalho para vocês.